Ele era desrespeitado pelos filhos todos os dias, até que o expulsaram de casa. Quando descobriram que ele havia ganhado na loteria, a atitude dos filhos mudou totalmente, então... Geraldo tinha 70 anos e uma rotina marcada pelo silêncio e pela falta de afeto dentro da própria casa. Ele dividia o lar com os 2 filhos adultos, Carlos e Bia. O mais velho, Carlos, sempre demonstrava um temperamento ríspido e impaciente. Para ele, cada gesto do pai era motivo de crítica. Bia, por sua vez, mostrava uma aparência mais tranquila, mas no fundo, partilhava da mesma visão do irmão. Consideravam o pai um fardo. Geraldo, no entanto, se esforçava para manter um pouco de harmonia, ainda que fosse ignorado na maior parte do tempo. Naquela manhã, ele guardava cuidadosamente um bilhete de loteria no bolso, hábito que mantinha há décadas. Ao sentar-se na mesa para tomar café, abriu um sorriso e comentou com os filhos que havia escolhido números importantes, os mesmos que sempre jogava desde que a esposa Milagros havia falecido. Carlos bufou de irritação e respondeu em tom áspero: "Pai, já passou da hora de parar com essa mania. O senhor gasta o pouco que tem em bobagem. Nunca vai ganhar nada. A vida não funciona assim." Geraldo abaixou os olhos, tentando não se magoar, e explicou que aquele pequeno hábito lhe dava esperança. Mas o filho interrompeu dizendo que esperança não pagava as contas. Bia tentou suavizar, mas também deixou claro o que pensava. "Talvez o senhor devesse ouvir o Carlos. Não vale a pena insistir em algo que só traz frustração. Todo mês é o mesmo gasto inútil." Geraldo suspirou e com a voz baixa retrucou: "Vocês não entendem, é só um pouco de dinheiro. É a forma que encontrei de ainda sentir que posso ter sorte. A vida já me tirou tanto, e isso me faz acreditar que algo bom pode acontecer." Nenhum dos 2 filhos deu atenção, e logo mudaram de assunto, deixando o idoso em silêncio. A casa em que viviam trazia muitas lembranças. Geraldo a havia construído quando ainda era jovem, com esforço e dedicação, trabalhando dia e noite para sustentar a família. Cada parede, cada móvel, tinha uma história. Agora, no entanto, parecia que ele era apenas um visitante indesejado naquele lugar. Os filhos falavam como se fossem os donos da casa, organizando os espaços e decidindo sobre tudo, sem jamais reconhecer o passado de luta do pai. Durante o almoço, Geraldo tentou conversar sobre Milagros. "Hoje me lembrei de quando sua mãe preparava aqueles ensopados que vocês tanto gostavam. Ela ficava horas na cozinha, mas sempre com um sorriso." Carlos levantou os olhos do prato apenas para resmungar: "Pai, já chega dessas lembranças. A mamãe se foi há anos, não tem por que ficar trazendo isso o tempo todo." Bia, que poderia ter apoiado o pai, apenas mexeu na comida e disse: "É melhor não falar disso agora. Não ajuda em nada." O idoso calou-se de novo, sentindo um vazio maior que o estômago cheio poderia disfarçar. "Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita e, para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado, e vamos continuar." No começo da noite, enquanto Geraldo recolhia algumas roupas do varal, ouviu de dentro da casa mais uma crítica de Carlos. "Ele nem deveria morar mais aqui. A gente já faz demais por ele. Vive às nossas custas e ainda insiste em loteria e lembranças antigas." Bia concordou, mas em tom mais contido: "É, eu sei. Ele não é fácil de lidar. Sempre tem alguma reclamação ou alguma história do passado. Isso pesa para a gente também." Geraldo voltou para dentro sem que percebessem sua presença. Fingiu não ter ouvido, guardou as roupas dobradas e foi para o quarto, onde manteve o hábito de olhar um retrato antigo de Milagros. Sussurrou baixinho, como se falasse com ela: "Se você estivesse aqui, tudo seria diferente. Eles não conseguem me enxergar como pai, apenas como problema." Mais tarde, após o jantar, os filhos se reuniram na sala enquanto Geraldo já estava deitado. Carlos tomou a iniciativa: "Não dá mais para continuar assim. O pai está nos sufocando. Precisamos resolver isso de uma vez." Bia hesitou, mas acabou concordando: "Eu também acho que está ficando insuportável. Talvez seja hora de ter uma conversa séria com ele. Não podemos viver nessa situação para sempre." Carlos foi direto: "Exato. Amanhã ou depois precisamos sentar com ele e deixar claro que não dá mais. Se quiser, podemos sugerir um asilo. Lá pelo menos alguém vai cuidar dele, porque nós não vamos." Bia suspirou, demonstrando algum desconforto, mas acabou aceitando. Enquanto isso, Geraldo, sozinho em seu quarto, não fazia ideia da decisão que estava sendo tomada. Adormeceu pensando que talvez no dia seguinte
os filhos estivessem de melhor humor, quem sabe até dispostos a ouvir suas histórias sem tanta impaciência. Mas a verdade é que naquele mesmo instante, eles já planejavam como se livrar dele, tratando sua presença não como parte da família, mas como um peso que desejavam tirar do caminho. Na manhã seguinte, Geraldo levantou-se mais cedo do que de costume. Havia dormido mal, lembrando das palavras duras dos filhos na noite anterior, mas ainda assim decidiu manter seu ritual de conferir os números da loteria. Sentou-se à mesa com o jornal aberto e o bilhete nas mãos trêmulas. Conforme lia os resultados, foi ficando sem ar. Cada número batia com os que ele sempre escolhia, os mesmos que carregavam lembranças da esposa Milagros e da família que um dia fora unida. Quando terminou a conferência, não conseguiu segurar a emoção. Eu ganhei. 50 milhões. Depois de tantos anos, eu realmente ganhei. Os olhos marejados refletiam não apenas a felicidade inesperada, mas também o peso de todas as humilhações que suportara. Recordou das vezes em que Carlos o acusara de desperdiçar dinheiro e de quando Bia dizia que ele vivia em ilusões. Pela primeira vez, a sorte estava ao lado dele. Enquanto respirava fundo, imaginou a reação dos filhos. Pensou em revelar imediatamente, mas preferiu esperar o momento certo. Hoje à noite conto a eles. Quero ver a surpresa nos olhos quando souberem que aquele velho sem valor não apenas acertou, como agora tem uma fortuna. Um leve sorriso surgiu, mas foi interrompido pela voz seca de Carlos chamando da sala. Pai, vem aqui, precisamos conversar. Geraldo levantou-se devagar, ainda guardando o bilhete no bolso, e caminhou até a sala onde os dois filhos o aguardavam sentados lado a lado, com feições sérias. Carlos começou, sem rodeios. Nós não conseguimos mais viver assim. O senhor é um peso dentro desta casa. Está sempre reclamando, lembrando coisas do passado e gastando dinheiro em loteria. Já não dá mais. Bia tentou soar menos dura, mas as palavras também feriram. Nós pensamos muito, pai. Talvez seja melhor para todos se o senhor for para um asilo. Lá vai ter gente para cuidar e não teremos mais esses atritos constantes. Geraldo arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Respirou fundo e respondeu com a voz embargada. Eu ainda posso contribuir. Ainda sei cozinhar, cuidar da casa, até posso ajudar em algumas despesas. Mas Carlos não deixou espaço para diálogo. Não adianta, pai. Não queremos mais. O senhor precisa entender que já passou da hora de nos deixar viver em paz. Geraldo olhou para Bia na esperança de que ela tivesse compaixão, mas a filha apenas desviou o olhar. Não é fácil para nós também, mas não suportamos mais. O senhor precisa aceitar. O idoso sentiu como se o chão lhe faltasse. Guardou o silêncio, sem forças para insistir. Dentro dele, a decepção era enorme, mas havia algo mais forte sustentando sua dignidade. O segredo guardado no bolso. Está bem, eu vou sair. Não quero atrapalhar a vida de vocês, disse, levantando-se com dificuldade. Foi até o quarto, pegou uma pequena mala onde colocou algumas roupas e objetos pessoais, e antes de sair lançou um último olhar à casa que construíra com tanto esforço. Nenhum dos filhos tentou impedi-lo ou demonstrou arrependimento. Apenas observaram em silêncio, como quem finalmente se livra de um fardo. Ao atravessar o portão, Geraldo respirou fundo, sentindo a mistura amarga de dor e liberdade. Eles me expulsam como se eu fosse um estranho, mas não sabem o que tenho aqui comigo. Não sabem que a vida acabou de mudar. Caminhou pela rua com passos lentos, segurando firme a pequena mala. O vento batia em seu rosto e ele refletia sobre tudo o que vivera. Sempre trabalhei para dar a eles o melhor. Estive presente quando a mãe deles morreu. Fui eu quem criou, quem sustentou, quem fez sacrifícios. E agora sou tratado como peso inútil. As lembranças de Milagros surgiam, como se ela ainda estivesse ao lado, apoiando-o. Se você estivesse viva, Milagros, não deixaria isso acontecer. Mas não vou me curvar. Não vou mostrar fraqueza. Eles não merecem saber ainda. Enquanto caminhava, passou por vizinhos que o cumprimentaram rapidamente. Alguns o olharam com pena, percebendo sua expressão abatida, mas ninguém se aproximou para perguntar. Ele seguiu em frente, pensando em como a vida podia ser cruel, mas ao mesmo tempo generosa de forma inesperada. Dentro de si, sentia a chama de dignidade acesa pelo prêmio. Não vou desperdiçar. Não vou me transformar em alguém que ostenta. Quero viver bem, mas com humildade. E principalmente, quero usar isso para algo maior. Depois de algumas quadras, parou em frente a um banco. Seus olhos fixaram na porta giratória como se fosse o início de um novo capítulo.
Apertou o bilhete no bolso e murmurou para si mesmo: é aqui que tudo começa. Eles me expulsaram como um peso, mas hoje vou resgatar a prova de que nunca fui inútil. Tenho agora a chance de viver de verdade. Com passos firmes, entrou no banco, sentindo o coração bater mais forte. Alguns dias se passaram desde que Geraldo saiu de casa cabisbaixo, mas determinado a não se curvar à rejeição dos filhos. Com parte do dinheiro que agora tinha, comprou uma nova residência em um bairro tranquilo. A casa não era luxuosa nem chamava a atenção, mas era limpa, espaçosa e tinha um pequeno jardim na frente. Ao entrar com suas poucas malas, ele olhou em volta e murmurou: aqui posso começar de novo. Não preciso de muito, só de paz. Com calma, organizou os móveis básicos que comprara: uma mesa de madeira, 2 cadeiras, uma cama firme, um armário simples e um fogão pequeno. Evitou exageros, porque não queria viver cercado de coisas que não tinham valor real. A cada dia, ele ajustava sua rotina. Pela manhã, preparava café fresco e um pedaço de pão. Sentava-se à mesa e agradecia em silêncio por ter comida suficiente e tranquilidade. Depois, saía para caminhar pelas ruas do bairro, observando os vizinhos cuidando de suas casas, ouvindo o som das crianças brincando de longe. Voltava para casa com um semblante sereno, ainda que por dentro a solidão insistisse em se mostrar. Estou só, mas finalmente respiro sem ouvir reclamações. É uma solidão que dói, mas é suportável quando sei que posso escolher o rumo da minha vida, dizia para si mesmo. À tarde, dedicava-se ao pequeno jardim. Plantou algumas flores que lembravam as preferidas de Milagros, sua falecida esposa. Enquanto regava as plantas, falava baixinho como se conversasse com ela. Você teria gostado daqui, Milagros. Não é uma mansão, mas é um lar. Por tantos anos lutei sozinho, e agora a vida me devolveu um pouco do que merecíamos. Só lamento que você não esteja aqui para ver. A lembrança era dolorosa, mas também trazia conforto. Ele se sentia acompanhado, como se a esposa ainda estivesse presente de alguma forma. Nos primeiros dias, Geraldo também começou a pensar em como usar parte da fortuna. Decidiu que não faria alarde, nem permitiria que a vizinhança soubesse. Separou uma quantia considerável para ajudar discretamente instituições de caridade. Esse dinheiro não deve servir apenas para mim. Existem pessoas sofrendo muito mais. Se eu posso aliviar a dor de alguém, então é para isso que devo usá-lo, refletia. Manteve essa decisão em segredo, pois sabia que, se seus filhos descobrissem, veriam apenas motivo para crítica ou interesse. Enquanto Geraldo se adaptava à nova vida, Carlos e Bia continuavam na casa antiga, convencidos de que tinham finalmente conquistado paz sem a presença do pai. Mas logo perceberam que as contas começavam a se acumular. Geraldo, mesmo sem ostentar, ainda ajudava em pequenas despesas da casa quando vivia com eles. Sem esse apoio, o peso financeiro recaiu por inteiro sobre os dois. Em uma noite de discussão, Carlos comentou com impaciência: olha só como está ficando difícil sem o velho aqui. Eu sabia que ele ainda servia para alguma coisa, mesmo que fosse para colocar dinheiro nas contas. Bia respondeu tentando disfarçar o incômodo. Nós pedimos para ele sair porque não aguentávamos mais, não por causa de dinheiro. Agora precisamos dar um jeito. E sinceramente, ele sempre gastou com loteria, nunca ajudou de verdade. Carlos riu com sarcasmo. Aquele vício ridículo de apostar. Sempre achei que era só desculpa para gastar. Ele acreditava que algum dia iria ganhar. É até engraçado pensar nisso, porque ninguém daqui jamais ganhou algo assim. Se dependêssemos desse dinheiro, estaríamos todos mortos de fome. Bia concordou, lembrando das vezes em que criticava o pai. É verdade. Sempre sonhador, sempre falando que a sorte ia bater na porta. Ele nunca entendeu que sorte não existe. Mais tarde, naquela mesma noite, eles se sentaram para assistir televisão. Um noticiário local interrompeu a programação com um anúncio especial. O apresentador sorria enquanto dizia: é com grande surpresa que comunicamos que finalmente alguém da nossa cidade foi premiado com a bolada de 50 milhões na Loteria Nacional. Os dois se entreolharam e começaram a rir. Carlos disse em tom de deboche: olha só, finalmente alguém ganhou. Aposto que agora essa pessoa não sabe nem o que fazer com tanto dinheiro. Bia riu junto e acrescentou: se fosse comigo, já teria uma lista inteira de coisas para comprar. É engraçado pensar que nosso pai jogou a vida toda e nunca conseguiu nada. Quem sabe agora ele aprende que isso era só perda de tempo. Enquanto riam, o apresentador prosseguiu. E para surpresa de todos, o grande vencedor é um morador antigo da cidade,
muito conhecido por nunca desistir de suas apostas, mesmo diante das críticas. O nome do ganhador é Geraldo. No mesmo instante, os risos desapareceram. Carlos arregalou os olhos e gritou: "O quê? Não pode ser! Esse velho ganhou 50 milhões e nunca disse nada para nós?" Bia levou a mão à boca, em choque, e murmurou: "Eu não acredito. Ele realmente conseguiu. Depois de tudo que falamos, depois de todas as vezes que o chamamos de tolo, ele é o ganhador." O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Carlos levantou-se furioso, andando de um lado para o outro. "Isso é um absurdo. Ele escondeu isso da gente. Esse dinheiro deveria ser nosso também. Nós somos os filhos dele." Bia, ainda tentando se recompor, falou em tom calculista: "Talvez seja melhor não reagir assim. Precisamos pensar com calma. Ele tem 50 milhões agora. Não podemos perder essa chance. Talvez possamos nos reaproximar e recuperar o que deixamos escapar." Carlos cerrou os punhos, inconformado. "Eu não vou aceitar que ele ria da nossa cara depois de tudo. Esse dinheiro não deveria estar nas mãos de alguém que nem sabe o que fazer com ele." No outro dia, a casa de Carlos e Bia amanheceu em clima de tensão. A revelação do noticiário ainda ecoava em suas mentes. Carlos andava pela sala com passos pesados, a cada instante mais irritado. "Isso é inaceitável, Bia. O velho ganhou 50 milhões e não disse nada. Ele saiu daqui como se não tivesse nada e agora está vivendo a vida sozinho com esse dinheiro. Não posso acreditar que ele escondeu isso de nós." A irmã tentava manter a calma, mas seu olhar mostrava inquietação. "Gritar não vai resolver nada. Agora precisamos pensar. É a chance de mudarmos a situação. Se formos inteligentes, podemos nos reaproximar dele, ganhar a confiança dele e garantir o nosso futuro." Carlos bufou de raiva, mas ouviu atento. "E como pretende fazer isso? Ele não vai simplesmente abrir a carteira e nos dar tudo porque sorrimos para ele." Bia respondeu firme: "Então vamos agir com cuidado. Precisamos mostrar afeto, atenção, fazer parecer que sentimos saudade. Ele está velho, vai se emocionar com isso. Só precisamos encontrar onde ele está morando agora." Os dois passaram parte da manhã discutindo como fariam, até que Carlos conseguiu, por meio de conhecidos, descobrir o endereço da nova casa de Geraldo. No mesmo dia, prepararam uma cesta com bolo, café e alguns pães, tentando criar a imagem de filhos preocupados. Ao chegarem, bateram na porta com um ar forçado de carinho. Geraldo abriu, surpreso ao vê-los ali. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou com voz contida. Bia se adiantou, estendendo a cesta. "Viemos visitar, pai. Sentimos sua falta, então trouxemos um café para compartilhar. Achamos que seria bom passar um tempo juntos." Geraldo os olhou fixamente, avaliando cada gesto, e respondeu devagar: "Vocês sentiram falta de mim? Depois de me mandarem embora daquela forma?" Carlos, sem jeito, forçou um sorriso. "Aquilo foi um erro, pai. Estávamos cansados, mas repensamos e queremos nos reconciliar." Geraldo hesitou, mas abriu a porta. "Entrem. Já que vieram, vamos tomar esse café." Sentaram-se à mesa simples da casa, e logo Bia começou a elogiar o ambiente. "Que casa aconchegante, pai. Vejo que conseguiu se organizar bem sozinho. Ficamos felizes por isso." Geraldo serviu o café e respondeu sem pressa: "Não preciso de muito. O suficiente para viver com tranquilidade já basta. E, ao contrário do que pensavam, eu sempre consegui me cuidar." Carlos tentou disfarçar a ansiedade, mas não aguentou e disse: "Queremos recuperar o tempo perdido, pai. Esqueça o que aconteceu. Agora queremos estar mais próximos." Geraldo apenas assentiu, sem demonstrar emoção. Nos dias seguintes, as visitas se tornaram frequentes. Carlos e Bia apareciam com bolos, frutas ou pães, sempre dizendo que era apenas uma forma de carinho. Chamavam o pai para sair, para almoçar fora ou dar uma volta pela cidade. "Pai, hoje é por nossa conta, o senhor não precisa se preocupar", dizia Bia em tom doce. Mas Geraldo, sem perder a firmeza, sempre fazia questão de pagar pelo menos a própria parte. "Não quero que gastem comigo. Posso me sustentar. Se vamos comer fora, cada um cuida de si." Os filhos trocavam olhares, fingindo aceitar, mas por dentro se irritavam com a postura do pai. A cada visita, Carlos cochichava com a irmã quando estavam a sós. "Ele é ingênuo, está caindo direitinho. Fazemos uma média, trazemos presentes baratos e ele acredita que nos importamos. Logo vamos conseguir o que queremos." Bia concordava, mas advertia: "Não podemos nos precipitar. Precisamos continuar mostrando atenção, sem falar em dinheiro."
Ele tem que acreditar que é afeto genuíno. Geraldo, entretanto, não era tão ingênuo quanto eles pensavam. Cada gesto, cada palavra dos filhos era observado atentamente. Ele sabia que havia um interesse escondido, mas preferia não confrontar ainda. Em silêncio, analisava. Eles acham que me enganam. Não percebem que estou vendo cada movimento, cada olhar. Mas vou esperar. Quero saber até onde são capazes de ir. Em uma das tardes, enquanto passeavam juntos, Carlos disse em tom casual: Pai, é bom vê-lo feliz assim. Nunca imaginei que conseguiria se adaptar tão rápido sozinho. Geraldo olhou para ele e respondeu firme: Sempre consegui me adaptar. Vocês é que nunca acreditaram. Bia rapidamente tentou amenizar. Não fale assim, pai. O que importa é que agora estamos juntos outra vez. O idoso apenas sorriu de leve, mas por dentro sabia exatamente o que aquilo significava. As semanas avançaram, e a relação parecia cada vez mais próxima. Aos olhos dos vizinhos, eram filhos dedicados que visitavam o pai regularmente, levando carinho e atenção. Mas dentro da mente de Geraldo, a verdade era outra. Eles querem o dinheiro, nada mais. Só não dizem porque acreditam que eu não percebo. Mas estou deixando acontecer porque preciso ver até onde vão. Quero ter certeza do que eles realmente são. Enquanto Carlos e Bia conversavam a sós depois de uma das visitas, a máscara caiu ainda mais. Ele não resiste por muito tempo. Está velho, carente. Logo vai se apegar e nos dar o que precisamos, disse Carlos com confiança. Bia concordou, mas acrescentou: Mesmo que demore, vamos continuar. Esse dinheiro precisa ser nosso. Só precisamos manter o teatro. Do lado de fora, Geraldo já caminhava pelo jardim, olhando para as flores de milagros e refletia. Eles acreditam que sou frágil e manipulável, mas não sabem que cada gesto deles confirma aquilo que já sei. Estão aqui pelo dinheiro, não por mim. Vou esperar o momento certo para mostrar que não sou tolo. Algumas semanas se passaram desde a primeira visita, e a presença de Carlos e Bia na casa de Geraldo já se tornara constante. Chegavam sem avisar, abriam a porta do portão com a confiança de quem se sentia dono do espaço e ocupavam a sala como se fosse deles. Trouxeram novos hábitos para os encontros. Em vez de apenas bolos ou frutas, agora apareciam com revistas de negócios e panfletos de investimentos. Enquanto tomavam café, falavam animados sobre possibilidades de multiplicar a fortuna do pai. Carlos, sempre mais direto, dizia: Pai, o senhor está com muito dinheiro parado. Se investir em imóveis, pode dobrar o valor em poucos anos. Bia complementava com voz doce: Ou em fundos que são mais seguros. O senhor não precisa se preocupar com nada, podemos cuidar disso para o senhor. Geraldo escutava em silêncio, observando cada detalhe, mas respondia apenas com frases curtas: Vou pensar. Não tenho pressa, o dinheiro está bem onde está. O comportamento dele se repetia a cada visita. Nunca mencionavam arrependimento, nunca pediam desculpas pela forma como o expulsaram de casa. Falavam apenas em lucros, negócios e ganhos. Geraldo percebia claramente que a ganância crescia em cada palavra, e por dentro confirmava as suspeitas. Eles não querem meu bem-estar, querem apenas o dinheiro. Não perguntam se estou feliz, se sinto falta de algo, não lembram de milagros, não falam em família, só negócios. Mesmo assim, ele mantinha a calma, deixando que os filhos acreditassem que estavam no controle. Certa noite, convidou os dois para jantar. Preparou uma refeição simples, como gostava, e serviu vinho. No início, o clima parecia amigável. Carlos, porém, não conseguia esconder a impaciência. Depois de alguns comentários sobre investimentos, ele largou o copo sobre a mesa e falou em tom ríspido: Pai, o senhor deveria reconhecer quem esteve ao seu lado todo esse tempo. Nós cuidamos do senhor, mesmo com todas as dificuldades. É justo que nos dê uma parte desse dinheiro agora. Geraldo o encarou, sem levantar a voz, e perguntou: Vocês cuidaram de mim? É assim que lembram do que fizeram? Bia tentou intervir para amenizar a situação. Não é isso, pai. O que meu irmão quis dizer é que temos uma obrigação mútua. Somos sua família. E o senhor deveria compartilhar um pouco dessa sorte com quem sempre esteve aqui. Geraldo pousou os talheres e respirou fundo. Sempre estiveram aqui? Quando perdi sua mãe, eu fiquei sozinho para criar vocês dois. Trabalhei sem descanso, dei tudo o que podiam precisar. E quando fiquei velho, quando precisei de apoio, o que recebi? Expulsaram-me da própria casa como se eu fosse um estranho. Disseram que eu era um peso, que não suportavam mais viver comigo. Vocês esqueceram tão rápido. Carlos tentou se justificar. Estávamos de cabeça quente. O senhor sempre foi difícil.
Nunca aceitava nossos conselhos. Geraldo balançou a cabeça. Conselhos? O que vocês chamam de conselho era desprezo. Vocês riam de mim quando eu apostava na loteria. Diziam que eu nunca teria sorte. E quando finalmente tive, decidi não contar, porque sabia que a reação seria exatamente essa: interesse, cobrança, exigência. O silêncio tomou a mesa por alguns instantes. Então, Geraldo continuou. Quero deixar claro que não darei nada a vocês. A única coisa que terão de mim é a casa antiga onde morávamos. Mesmo tendo sido expulso, aquela casa sempre será parte da memória da nossa família, e ficará para vocês quando eu partir. Mas o dinheiro, todo o restante, será destinado a quem realmente precisa. Já decidi que instituições de caridade receberão o que acumulei. Esse dinheiro não será usado para alimentar a ganância de vocês. Bia arregalou os olhos, chocada. O senhor vai doar tudo e nos deixar sem nada? Isso é crueldade, pai. Somos seus filhos. Carlos bateu a mão na mesa, vermelho de raiva. Isso é uma traição. Depois de tudo o que passamos, o senhor nos vira as costas. Geraldo manteve a calma, embora a dor fosse visível em sua expressão. Não é crueldade, nem traição. É apenas justiça. Vocês não me viram como pai quando eu precisei. Me viram como fardo, como problema. E mesmo assim, permiti que viessem até aqui, que me visitassem. Sabe por quê? Porque apesar de tudo, eu ainda sou pai. Queria apenas mais um pouco de tempo ao lado de vocês, ainda que fosse falso, ainda que viessem apenas pelo dinheiro. Fiz isso por amor, não porque acreditasse em vocês. As palavras ecoaram pela sala, deixando um clima pesado. Carlos levantou-se de repente, encarando o pai com fúria. Então todo esse tempo foi um jogo? O senhor nos deixou acreditar que tínhamos uma chance, quando já tinha decidido contra nós? Geraldo respondeu sem titubear. Não era um jogo. Era minha última tentativa de ter meus filhos por perto, ainda que fosse por interesse. Mas agora vejo que não existe arrependimento em vocês, apenas ganância. E isso só confirma que minha decisão está correta. Bia enxugou as lágrimas que escorriam, mas sua voz denunciava frustração. O senhor vai se arrepender, pai. Nós somos sua única família. Ninguém mais vai estar aqui quando envelhecer ainda mais. Geraldo olhou para ela e disse com firmeza: prefiro envelhecer sozinho a viver cercado de falsidade. O amor de um pai resiste, mas não pode ser comprado. Se algum dia vocês mudarem de verdade, não será pelo dinheiro que vão me procurar. O jantar terminou em silêncio, com pratos intocados e corações pesados. Carlos e Bia saíram indignados, murmurando acusações entre si, enquanto Geraldo ficou sentado à mesa, encarando o copo de vinho ainda cheio. Ele sabia que aquele confronto era inevitável e que a verdade precisava ser dita. Doía, mas também trazia uma sensação de alívio. Finalmente havia revelado sua decisão e exposto as máscaras que seus filhos insistiam em usar. Na manhã seguinte ao jantar tenso, Carlos e Bia acordaram tomados pela fúria. A conversa com o pai ainda ecoava em suas mentes, e ambos decidiram que não aceitariam aquela decisão sem lutar. Saíram de casa determinados a procurar um advogado. No escritório, explicaram com detalhes o que havia acontecido, tentando convencer o profissional de que tinham direito sobre a fortuna do pai. Carlos falava exaltado. Ele não pode doar tudo para estranhos e deixar a própria família de lado. Somos os filhos dele. Temos que receber essa herança ainda em vida. Bia reforçava. O senhor precisa encontrar uma forma legal de garantir isso para nós, porque não é justo que sejamos esquecidos. O advogado os ouviu em silêncio e, quando terminou, balançou a cabeça com desaprovação. Vocês não têm base para contestar nada. O dinheiro é dele e ele pode fazer o que quiser. Não existe lei que obrigue um pai a sustentar filhos adultos, ainda mais depois de vocês mesmos terem rejeitado a presença dele. Em vez de pensar em processos, deveriam refletir sobre a vergonha que é expulsar o próprio pai de casa e só agora querer o dinheiro dele. Se querem meu conselho, tentem resgatar a dignidade que ainda resta, porque no tribunal, vocês não têm chance. As palavras foram duras, mas precisas. Carlos ficou vermelho, indignado, e disse em voz alta: esse homem não entende nada. Vamos procurar outro advogado. Bia, porém, abaixou a cabeça. Ela sabia que era verdade. Mesmo assim, quando saíram do escritório, não admitiram a culpa. Continuaram discutindo, culpando Geraldo por tudo. Carlos murmurava: ele nos enganou, sempre planejou nos deixar de fora. O culpado é ele. Bia concordava apenas por orgulho, mas no fundo se sentia humilhada. Nenhum dos dois mudou de verdade.
A ganância e a raiva permaneciam. Enquanto os filhos se consumiam em ressentimento, Geraldo seguia sua vida em paz. Usava parte do dinheiro de forma discreta, sem ostentação. Passou a visitar abrigos e comunidades pobres, ajudando silenciosamente com doações e apoio. Em pouco tempo, conquistou o respeito de pessoas simples, que viam nele não o milionário, mas o homem generoso que se importava. Ao entrar em um abrigo com alimentos e roupas novas, ouviu de uma senhora idosa: "O senhor devolveu esperança para muitos aqui." Geraldo sorriu e respondeu com humildade: "Só estou compartilhando o que a vida me deu. Ninguém deveria passar fome ou frio." Nas tardes solitárias em sua casa, ele ainda pensava nos filhos. Sentava-se na varanda, olhando para o jardim, e refletia em voz baixa. Carlos e Bia escolheram o caminho da ambição. Eu dei tudo de mim quando eram pequenos. Trabalhei até o limite para que nunca lhes faltasse nada. Fiz o que pude como pai. Hoje, se não conseguem enxergar isso, não é por falta de amor da minha parte, mas por escolhas deles. É triste, mas preciso aceitar. Apesar da dor, havia serenidade em suas palavras. O tempo foi passando, e Geraldo encontrou novas amizades. Pessoas humildes, que nada tinham para oferecer em troca, além de companhia sincera, tornaram-se parte de sua vida. Ele passou a sorrir com frequência, a sentir-se acolhido em rodas simples de conversa e refeições coletivas. Já não estava sozinho, ainda que a ausência dos filhos pesasse em alguns momentos. Enquanto isso, Carlos e Bia viviam presos ao arrependimento. Comentavam entre si que a única falha deles fora ter expulsado o pai de casa no dia errado, o mesmo dia em que ele havia se tornado milionário. Nunca refletiram de verdade sobre a ingratidão e o desprezo com que o trataram. A frustração os acompanhou por toda a vida, lembrando-os da fortuna perdida e da relação destruída. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.